Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem maior índice de acerto e análise. Sim! E hoje vamos para mais uma entrevista internacional com a maior especialista em relacionamento patológicos, Sandra Brown, uma psicóloga que estudou e estuda o comportamento das vítimas desses relacionamentos patológicos. Muitas vezes caem nas mãos ali de um psicopata, de um narcisista. Como ela mesma disse, você tem muita literatura sobre como é a mente do psicopata, mas como é a mente dessas mulheres que amam os psicopatas. Inclusive, ela tem um livro muito famoso, Mulheres que Amam Psicopatas, e foi a partir daí que eu conheci a Sandra Brown. Fizemos um convite para ela, ela aceitou, e hoje, de presente para você, um assunto tão pertinente. Você sabe o quanto essa pauta aparece nas análises que eu faço, inclusive não só com personagens do Brasil, mas do mundo. Então, vamos agora para o Taca Play e fique com Sandra Brown. Mrs. Brown, good morning. Good. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Primeiro, é um prazer muito grande de estar conversando com você. Posso chamar de você? Yep, just Sandra. Por favor, Ok. Sandra é suficiente. Tá bom. Sandra. E então, primeiro eu quero agradecer por esse bate-papo e dizer que é uma honra conhecê-la. Por quê? Sempre quando eu faço análises no meu canal, análises comportamentais, principalmente quando o tema é sobre psicopatas ou relacionamentos entre mulheres e esses agentes abusadores, nos comentários aparecia: ah, você precisa conhecer a Sandra, a doutora Sandra, ela tem um livro. E as pessoas, não sei se você já viu esse livro aqui em português, é o seu livro. Será que dá para ver aqui? Yes. Yes. Mulheres que Amam Psicopatas. E realmente é um livro muito, muito bom. A gente vai falar dele mais para o final, mas eu já aconselho as pessoas a comprarem esse livro aqui, adquirirem, porque ele é muito bom. É a primeira vez que eu vejo, e eu acho que você pode me confirmar isso, que alguém deu foco para as vítimas. Porque até então, a gente sempre vê a literatura ou as pessoas falando do psicopata como um grande agente, as características do psicopata, mas nunca pelo olhar das vítimas, o olhar da mulher, né? O que elas acabam sentindo. E eu achei isso fantástico. Então é muito, muito importante a gente ter esse contato e ter essa percepção. Até porque, eu até brinquei, né, com o meu pessoal aqui, eu falei, puxa vida, eles acabam tendo o desejo deles adquirido. Por quê? Eles querem ser os narcisistas da relação, eles querem ser os protagonistas. E eles acabam, porque a vítima acaba sendo simplesmente coadjuvante. E você, Sandra, fez justamente o contrário. Ou seja, nós temos que olhar para essas mulheres. Mas antes de começar, eu quero saber, quem é Sandra Brown? Como é que você se apresenta? Como é que você se coloca aí para o público? Well, I'm Bem, a eu- trauma therapist. Eu sou uma terapeuta de trauma e eu também sou escritora. Eu trabalhei sempre trabalhei no campo com esse tipo de pessoas sobreviventes ao longo de mais ou menos uns 30 anos. E a razão pela qual eu escolhi colocar esse foco, ter esse foco, é porque o mundo tem uma verdadeira fascinação pelos psicopatas. Ou seja, existem milhões de dólares que são investidos a cada ano em pesquisa e estudos sobre psicopatas, mas nenhum centavo de dólar já foi investido em estudos sobre as sobreviventes. E não apenas isso, e não é apenas que não se foi pesquisado, mas ninguém parece estar interessado em estudar o que aconteceu com essas pessoas
nesses momentos tão horríveis ao longo dessas relações tão danosas. E, inclusive, né, num dos últimos capítulos, são as histórias, né, das moças, das mulheres ali relatando o que aconteceu com elas. E sabe o que é impressionante, Sandra? Quando eu relato esses fatos, né, eu faço análises de comportamentos, de casos emblemáticos, e muitas vezes eu até falo, olha gente, isso aqui é um canalha. O canalha é muito fácil você identificar. É o mulherengo, é o alcoólatra, é o jogador, é aquele que não tá nem aí para você e quer curtir a vida doidado. Esse é fácil dar um pé na bunda. É o canalha. Agora, tem o golpista, que também é um pouco mais difícil, porque o golpista, ele quer grana. Mas ele também, acabou seu dinheiro, tchau. Ele que te manda embora, dá um pé na bunda, né? Agora, o agente abusador, o psicopata, ele te trata como um ratinho de laboratório. Ele faz testes, ele te subjuga. Quanto mais você sofrer, mais ele gosta. E é impressionante o quanto isso se repete no mundo inteiro. Quando eu comecei a ver os resultados que você chegou, e empiricamente eu cheguei e eu falei, puxa, que legal, o que eu estou percebendo tem um embasamento de alguém que estudou durante décadas. E uma coisa que é importante as pessoas saberem, né? É como você diz, milhões e milhões de dólares são disponibilizados para as universidades, pelos governos, até pelos estudos dos encarcerados, né? Então a gente acaba tendo um recorte dos encarcerados, mas não os invisíveis, que são esses que vivem na sociedade e que são os mais fatais. Então, isso eu achei muito legal, que é tipo assim, você não simplesmente replicou metadados, você simplesmente não estudou o que existia. Tudo que você colocou nesse livro foi da sua experiência atendendo essas mulheres, não é isso? Ou seja, foi a experiência da clínica, é isso mesmo? Yeah, so Sim. Eu não repliquei nada porque não tinha nada para ser replicado. Ninguém tinha se preocupado em estudar essas mulheres. E eu fiquei muito surpresa que mesmo as pesquisas feitas por psicólogos estudando psicopatas não estudavam isso, ou seja, eles estudavam os psicopatas, mas não estudavam o sofrimento que eles causaram às pessoas, ou seja, as pessoas com base no sofrimento que elas sofreram. Então eu não usei esse dado. Na verdade, eu tenho uma versão um pouco mais antiga desse livro. Essa é a terceira edição, mas foi na edição anterior, na versão anterior desse livro, que eu estava reescrevendo o livro, foi que eu saí e fiz uma pesquisa buscando dados sobre essas mulheres. E foi aí que eu descobri que não existia nenhum dado, não existia arquivo, nenhum tipo de pesquisa, nada. Absolutamente nada que agora está no livro. Tudo que tem no livro veio do nosso trabalho, estudando os traumas, estudando as suas personalidades, quais eram os seus alvos. Então, isso realmente é um novo campo, eu diria, que está emergindo a partir deste dado. Exato, e isso é muito, muito, muito bacana, né? Porque é muito vívido, é muito importante ter esse compartilhamento que você fez, Sandra, escrevendo os seus livros e tudo mais, porque isso acaba tocando mulheres no mundo inteiro. E não só essas mulheres, mas tomara que os psicoterapeutas, porque muitas vezes eles não percebem que eles estão na frente ali de mulheres que estão sofrendo traumas e traumas por conta dos parceiros, e muitas vezes isso acaba sendo camuflado por achando que é síndrome do pânico, não que não seja ruim, é depressão, mas não, essa depressão ou essa síndrome do pânico, ela é consequência desse relacionamento. Ou seja, e muitas vezes os psicoterapeutas nem percebem
que essas mulheres estão sofrendo isso. Yes. And so Com the other certeza. E uma outra parte do nosso trabalho é o seguinte: nós começamos uma associação profissional para psicoterapeutas agora nós treinamos esses psicoterapeutas nessas áreas, sobretudo como enxergar, como ver e como tratar a vítima, ou seja, como tratar esse tipo de trauma também. Ou seja, tem havido todo um crescimento, ou seja, ensinando a vítima, instruindo a vítima, mas também a vítima precisa entender o que aconteceu com ela. E, às vezes ela não tem a quem ir procurar no caso de terapia. Então, esse foi o segundo passo de um trabalho muito gigante. Ou seja, foi exatamente isso. Ou seja, eles começaram a treinar os terapeutas. E por que é tão difícil identificar esses elementos, né? O psicopata num relacionamento abusivo. Por que você acha que eles são invisíveis na sociedade? Por que pouquíssimas mulheres percebem que estão sendo vítimas dos psicopatas num relacionamento aí de casal, por exemplo? Por que você acha que é tão difícil? Porque parte do distúrbio da psicopatia, ele está embutido aliás, dentro desse distúrbio tem a habilidade de manipular, tem a questão do charme, a personalidade charmosa. Ou seja, é um conjunto de habilidades. Esse tipo de habilidade em alguém que é psicopata vai muito além das nossas habilidades como pessoas normais. Eles são muito mais doentes do que nós somos inteligentes. E o mundo... Temos um especialista no mundo, o Dr. Robert Pear, que trabalhou no sistema de prisão do Canadá. Ele fala sobre quantas vezes ele foi enganado por psicopatas. E ele entra numa prisão para trabalhar com psicopatas. Então, você imagina que ele já tem toda essa habilidade de identificar. Então, ele pensa, bom, se eu entrar ali e os lábios estão mexendo, é porque eles estão mentindo. Então, ou seja, e ainda, mesmo com toda essa habilidade, ele conseguiu ser enganado. Então, imaginem, nós que somos apenas pessoas comuns, nós não somos já ligados nesse tipo de habilidade. Nós não temos essa capacidade para poder nos defendermos de um distúrbio que está conectado com a capacidade de ser habilidoso, convincente, charmoso e muitas vezes muito respeitado e uma pessoa de sucesso. A nossa sociedade coloca muitas presunções em pessoas de sucesso, né? Ou seja, imagina que a pessoa de sucesso é uma pessoa boa. Nós geralmente pensamos que os psicopatas são as pessoas que estão na cadeia, onde o Dr. Pear trabalhou e trabalha. Mas o Dr. Pear disse que você pode ter uma pessoa... Aliás, você pode ter uma carreira muito exitosa como psicopata e ainda assim trabalhar em Wall Street. Ou seja, ser uma pessoa de muito sucesso, trabalhar numa empresa, ser político, ser advogado, juiz, enfim. Eu sei que, no caso das mulheres, muitos dos seus parceiros são pessoas de sucesso e elas não lhe conectaram a psicopatia com isso. Elas sempre pensam, a gente pensa em psicopatia como alguém, como no caso do Charlie Manson, que tem uma suástica entre os olhos. E não é bem assim, as pessoas não são assim. Mas eu acho que o maior problema é que nós temos a educação psicológica muito ruim, nós não ensinamos, nós colocamos em filmes, mas a gente não ensina quem essas pessoas são de fato, não diferenciamos entre um psicopata criminoso e um psicopata de sucesso. Então, são pessoas diferentes e a gente não ensina as pessoas a como identificar esse tipo de pessoa quando ela entra em nossas vidas. E mesmo quando nós estamos ensinando sobre isso, muitas vezes o psicopata, ele sempre tem uma vantagem. Nós sempre temos uma desvantagem quando somos pessoas normais, quando se trata de psicopatas. É verdade. E você sabe que
eu percebo muito isso, até por conta da minha expertise, né, que é a análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. Nós vamos até falar um pouquinho disso daqui a pouco, porque tem 2 capítulos no livro da senhora que fala justamente da linguagem, né, específica ali do psicopata, o quanto que eles têm nato ali a PNL, né, a programação neurolinguística, a hipnose conversacional, né, Yeah. o quanto, nato, né, parece que eles não precisaram estudar absolutamente nada. Eles já, That's right. eles já sabem. E uma outra coisa que eu sempre falo, todo canalha ou todo psicopata é um grande sedutor, mas nem todo sedutor é um psicopata. Ou seja, muitas vezes a gente fica nesse limbo, a gente fica nesse meio que poxa, mas ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa sedutora, ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa de posição. Como assim ele pode ter esse desvio, né, esse transtorno antissocial? Né? E muitas vezes a gente se confunde. E vou contar uma coisa particular, Sandra. Poxa, eu estudo isso há muitos anos. E eu caí já numa arapuca, assim. Né? Não era um relacionamento amoroso, mas era um relacionamento quase ali de sócio, onde esse personagem, ele falava o que eu queria ouvir, só que ao mesmo tempo ele me sugava. Então era tipo, olha, você é bom, mas você poderia ser melhor aqui, ali. Olha, você é uma pessoa, mas existem pessoas melhores do que você. Então é um elogio que na realidade ele está mascarado com uma humilhação. Ele está mascarado com, você precisa de mim, porque senão você não vai ser ninguém. Existem pessoas muito melhores. E você não percebe. É impressionante o quanto você vai minando, ficando abaixo, e não percebe. Precisa alguém de fora, às vezes te dá um chacoalhão, né? Para você respirar e falar, opa, realmente a coisa aqui não está correta. Então eu pergunto isso para você, Sandra. É importante as pessoas perceberem, através desses detalhes, ou talvez não cair nessas arapucas, percebendo a linguagem silenciosa, a narrativa, o storytelling, o padrão ali conversacional. Isso daria algum poder para essas mulheres, para que elas, vamos falar antes, né? Depois nós vamos falar para as que já caíram, mas para aquelas que estão ainda tipo, será que ele realmente é uma pessoa legal ou ele é um psicopata? Eu posso ter essas competências de uma linguagem corporal, e conhecer a hipnose conversacional para eu me proteger? Yeah. So, Bem, se eu estivesse escrevendo esse livro hoje, ou mesmo o livro que eu escrevi sobre como você pode identificar um homem perigoso, que fala de todos os comportamentos, eu não acho que eu escreveria isso hoje, porque é muito difícil de lembrar todos os sinais e sintomas da psicopatia e do psicopata, e todas as suas variantes, ou seja, o sadista, aquele que é narcisista. No entanto, o que nunca falha é aquilo que você acabou de dizer, ou seja, por um lado, essa pessoa, ela vem e é charmosa e ao mesmo tempo elogia, só que ao outro lado, de uma forma muito silenciosa, ela está te diminuindo. Então, qualquer pessoa que seja normal, tem a reação à psicopatia, ou seja, nós temos a reação daquilo que nós chamamos de dissidência cognitiva, ou seja,
nós descobrimos que as nossas experiências com elas é dividida. Nós amamos e ao mesmo tempo odiamos, nós confiamos ao mesmo tempo não confiamos, nós queremos, mas ao mesmo tempo não queremos. E isso é a coisa mais normal, a experiência mais normal no caso da psicopatia, ou seja, a nossa confusão sobre o que acreditar. Se essa pessoa está te elogiando como um grande homem de negócio, ou ao mesmo tempo se ela está tentando te diminuir como um homem de negócio. Então, essa é a bandeira vermelha. Essa bandeira vermelha é o sinal mais consistente. Você não tem que sair fazendo análise e analisando as 26 coisas que transformam o que é um psicopata e lembrar de tudo. Tudo que você tem que fazer é prestar atenção à sua experiência interna com aquela pessoa, ou seja, o que você sente. Ou seja, se você não tiver uma visão consistente com essa pessoa, ou seja, você está sempre fazendo uma espécie de ping-pong, ou seja, confio, ao mesmo tempo eu não confio. Ou eu quero estar nessa relação de negócio com essa pessoa, relação de amor com essa pessoa, mas, por outro lado, eu não, porque eu não confio. Ou seja, você está tendo aquilo que nós chamamos de reação universal à psicopatia. No narcisismo e em outros tipos de distúrbios é muito parecido. Ou seja, não é necessário que... Aliás, é bom que aprendamos sobre psicopatia, mas não existe ninguém que, no nosso estudo, que simplesmente não identifica esses sintomas. Ou seja, essas pessoas, todas as vítimas, elas falam que elas têm o que chamam de dissidência cognitiva. São experiências diferentes, sentimentos diferentes, reações diferentes sobre a pessoa. Ou seja, aquela personalidade que está sempre no alto e no baixo, ela tem uma relação com a pessoa que ela pode chamar de Jekyll, que ela tem uma espécie de conflito com a relação que ela tem com a outra pessoa, com essa mesma pessoa, só que de uma outra forma. Então, todo mundo tem isso. E aí, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, mas eu acho que você já me respondeu um pouco em relação ao que eu vou perguntar. Todos nós que temos um relacionamento, sendo casado ou noivo ou namorando, nós temos as famosas, eu não sei como é que se chama em inglês, mas as DRs, que é discutir a relação, né? Porque nenhum casamento é perfeito. Então a gente tem altos e baixos. Como é que eu posso entender que eu estou num relacionamento normal, ou seja, que tem ali os dissabores, tem a negociação, tem o ceder, eu vou ceder um pouco, ela cede também, vou fazer coisas que às vezes eu não gosto, sei lá, ir na casa da sogra, mas ao mesmo tempo ela diz, ok, eu também vou te acompanhar no futebol. Então existe ali um toma lá da cá. Mas quando é um relacionamento normal de ceder e um relacionamento onde você percebe que há esses momentos realmente bem de dicotomia, né? Onde você está todo momento amando e odiando e não simplesmente discutir a relação. Tem coisas que eu não gosto nela, mas eu aceito. E a união se fortalece nessa negociação. Como é que eu consigo perceber isso? Bem, em relações normais, é exatamente isso, ou seja, você tem o dar e o receber. Nos relacionamentos patológicos, depois do fim do ciclo da lua de mel, ou seja, o começo do relacionamento, ele deixa de ser um dar e receber, ele fica somente um receber ou somente um dar. Você vai ser sempre aquela relação no qual existe uma exigência narcisista ao relacionamento. E aí isso se torna muito desequilibrado, e aí você é punido
pedir que as suas necessidades sejam atendidas. Nos relacionamentos patológicos, você tem a patologia que acaba afetando a dinâmica da relação. Então, nas relações realmente patológicas, existe um déficit na área de empatia e também de intimidade. E eu não estou falando de sexo, estou falando de conexão emocional, que faz parte daquilo que é o que nós chamamos de patologia, ou seja, a incapacidade de ter empatia verdadeira, e não apenas em palavras, mas de sentir isso realmente na relação e ter a capacidade de ter uma conexão profunda. Ou seja, a psicopatia a característica mais comum da psicopatia é esse não apego. E o que eu gosto no começo da relação, você tem um apego e depois você tem o que a gente chama de uma situação na qual na relação você só tem uma coisa superficial, não existe uma conexão, não existe uma correspondência de necessidades. Então, os dois grandes fatores relacionados a uma relação patológica é justamente isso, a falta ou talvez o baixo volume de empatia e também de intimidade emocional verdadeira através da conexão emocional. E você sente isso. E é interessante, de forma empírica, né, atendendo as pessoas e também recolhendo depoimentos, eu percebi que muitas vezes as mulheres elas confundem esse afeto, né? Depois que passa o início, que eu quero falar depois do passo a passo, que eu fiz eu quero fazer uma conexão sobre o que eu percebi e o que você, Sandra, percebeu, e eu fiquei muito feliz que coincide praticamente, gabarita ali as percepções ali do passo a passo do relacionamento patológico. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi a qualidade do sexo. Muitas mulheres, às vezes, tinham vergonha de relatar. Elas sentiam vergonha de dizer o sexo era muito bom, o sexo era diferente do que eu tinha. E muitas vezes ele utiliza disso. Parece que eles utilizam o prazer sexual, aquela explosão de dopamina, ocitocina, para dizer, olha, você me ama, né? Mas na realidade, aquele bombardeio de hormônios é uma situação sexual e não de amor. E aí dá essa confusão, né? Então, você percebeu isso? Tipo, o quanto que eles utilizavam do sexo, daquele sexo intenso, para mantê-las presas no relacionamento? Mesmo antes do sexo, como terapeuta, eu presto atenção no seguinte, na intensidade da busca nas mulheres. As mulheres elas precisam identificar essa intensidade e isso é como se fosse um radar psicopata, do psicopata, ou seja, ele vai te procurar você, vai te cercar e muitas mulheres elas nunca foram procuradas assim. Por quê? Porque os homens normais eles não fazem isso. Eles provavelmente essas mulheres já namoraram homens normais que têm uma quantidade normal de busca e não aquela coisa maluca. E elas acham que essa intensidade é como se fosse, uau, alguém realmente gosta de mim. E essa intensidade, na verdade, esse radar acaba não percebendo, e aí você simplesmente acaba caindo na armadilha da hipersexualidade. Isso não é 100% correto. Tem casos de psicopatas que têm uma baixa habilidade sexual, mas para a grande maioria das mulheres, elas falaram disso, da hipersexualidade, como você disse. Ou seja, quanto mais sexo, mais hormônio, mais coquetel de hormônio é criado no cérebro, com oxitocina, e a oxitocina
como você sabe, é o hormônio da ligação, é o hormônio que faz com que a vítima sinta mais conectada e isso faz com que ela acabe sentindo mais dor ainda quando o término, ela não entende o porquê disso, exatamente porque o cérebro dela está entorpecido pela oxitocina. Então, o término acaba se tornando uma coisa dolorosa. Ela acaba tendo como se fosse uma espécie de abstinência de orgasmo, por assim dizer. E essa química cerebral acabou criando esse apego intenso. O cara está falando as palavras, mas é bem provável que ela não esteja sentindo, aliás, ele não esteja sentindo as palavras, porque a psicopatia ele é um distúrbio no qual você bloqueia a capacidade de sentir. Então, isso acaba aumentando aquilo que a mulher sente, não somente no nível neurológico, no caso das mudanças que acontecem quimicamente, no caso da dopamina e também da serotonina e a oxitocina. E eu tenho percebido que eles têm uma habilidade impressionante, né? Muitas vezes a gente sabe que alguns são pessoas com poder cognitivo, né? São inteligentes, mas outras nem tanto. Mas uma coisa que todos eles têm em comum é a inteligência emocional. Parece que eles têm um radar, parece que eles percebem justamente, e me corrija se eu estiver errado, dois tipos de mulheres. Ou aquelas que acabaram de sair de um relacionamento e elas se sentem fora do jogo. Então, ele olha e fala, opa, é ali que eu vou para ela se sentir vívida, se sentir desejada. Ou aquela que está num casamento, mas o casamento está extremamente frio. Então já está mecânico, já está... E alguém olha com aquele olhar, vários relatos que a senhora recebeu, que é aquele olhar que parece que quer comer com os olhos, né? E aquele olhar que você fala, cara, ele está olhando para mim? E tipo, ok, eu estou vívida, eu existo, eu sou mulher, eu estou desejada, né? E então, então eu chamo isso, a senhora chamou isso de atração, e eu chamei isso de quebra de padrão, né? Que é o primeiro ponto, que é tipo assim, uau, mas isso não acontecia na minha vida? Tipo assim, onde que surgiu esse Dom Juan, né? Esse Latin Lover, né? E aí você... Então, essa quebra de padrão, que eu acho que é o primeiro estágio. Acontece isso, eles se apresentam como uma esperança de um novo relacionamento, de um oxigenar ali da feminilidade até, de se sentir mulher. Você acha que esse é o primeiro, é onde ele joga a isca para ver se aquela mulher ela tá naquele momento de carência? Well, psychopathy A psicopatia é baseado em algo predatório, ou seja, parte do cérebro é muito mais primitiva, que é o cérebro reptiliano, que é isso que faz com que eles se tornem mais predatórios. Então, a coisa tão conectada. Dentro dessa desordem, desse distúrbio, existe uma capacidade de saber, de conhecer a vulnerabilidade. E eles, ou seja, eles têm algum tipo de capacidade de identificar a vulnerabilidade, e daí ele faz com que a mulher fale, através de perguntas que ele faz sobre a vida dela. E quando eles ouvem o tipo certo de vulnerabilidade que ele está buscando, tipo, sou separada, ou divorciei, ou os pais morreram, ou ela acabou de cansar de sair da faculdade, está cansada, ou seja lá o que for. Então, ele consegue identificar essa vulnerabilidade. Então, as mulheres que não são vulneráveis, eles precisam buscar informação
E muitas vezes essas mulheres falam: peraí, eu não vou falar sobre isso da minha vida com você. Então, dessa forma, eles não conseguem atravessar, ou seja, eles não conseguem alcançar certas pessoas que têm algum tipo de história de vida. Mas precisamos lembrar que isso é um cérebro reptiliano que ele tem uma base predatória. Nós não precisamos ensinar um cachorro caçador a como caçar e como a farejar e encontrar animais. Não precisamos ensinar também a um psicopata a como buscar e identificar a vulnerabilidade. E, inclusive, é nessa parte que é o segundo, né, estágio, que é depois da atração, que vem o apego, eu percebi que eu chamei muito de espelhamento, ou seja, justamente através da narrativa, das perguntas, que a senhora chamou dos 3 P's, passado, problemas e percepções. Ou seja, qual é o passado dessa pessoa? Né? Quais são os problemas? O que ela deseja? Quais são as percepções? E eu vou me espelhar a isso. Então, parece que tudo aquilo que eu desejo está nessa pessoa, né? Nessa pessoa que está espelhando tudo aquilo que era as minhas mais vulnerabilidades, né? E aí vem um outro ponto que eu achei muito interessante, né? Que eu chamo de dando que se recebe. Primeiro ele dá, né? Ele mostra que ele tem confiança em você, ele que se desloca, é ele que está sempre disponível, é ele que de alguma forma mostra que, olha, está aqui minhas chaves, ou está aqui minha carteira, pode deixar aqui. E aí, quando ele pede, fica difícil a gente não entregar, porque tem essa situação de, poxa, mas ele confiou em mim, como é que eu não vou confiar nele? Né? Você percebe esse jogo e esse aumento desse vínculo afetivo que primeiro ele dá, primeiro ele se mostra extremamente, olha, eu confio, olha, eu sou uma pessoa de alta patente, olha, eu sou bem resolvido, e aí a pessoa fica naquela situação de, poxa, como é que eu não vou confiar nele? E outra coisa que eu percebo em todos os casos, ele faz uma gangorra entre o que resolve e o que precisa de colo. Então eles até criam histórias de o quanto eles foram traídos. Ah, eu fui traído, eu fui maltratado, você é a única mulher que me entende. E aí ela vem ali como um tipo, uau, eu vou cuidar de você, vem cá. Como é que você percebe isso, Sandra? Yeah, so usually Exatamente. Geralmente, quando com as mulheres, elas avaliam as suas histórias de vida. Então, se ela for muito vulnerável e ela tem todas essas perdas, ele pode ser o super-herói dela. E se não for esse o caso, se ela não tiver todas essas vulnerabilidades, mas se ela for uma pessoa muito empática, então ele pode simplesmente usar essa empatia e ser a pessoa machucada, ou seja, abusar da empatia dela. Os psicopatas que eu já atendi, já tive em terapias, eu simplesmente enxergava perguntando o seguinte: como que você testa o que você vai usar com a mulher? E uma das coisas que eles disseram é que eles usam a ficha da empatia, ou seja, eles contam a história triste, perderam um filho no divórcio, foi abusado quando criança, ou então ele foi para a cadeia, sendo que ele não era culpado. E aí, depender da resposta que ela der a essa história, se a mulher não mostrar empatia, por exemplo, então ela deixa de ser a vítima. Ou eles testam, por exemplo, a vulnerabilidade sobre quantas necessidades ela tem na vida. Se ela é uma mãe solteira e ela precisa, por exemplo, de limpar o jardim, será que ela precisa de alguém que leve seu filho para jogar beisebol? Ou seja, tem sempre uma espécie de calibragem. E mesmo quando a pessoa aparece como um super-herói no começo,
e começa a ajudar ela em sua vulnerabilidade, quando ela começa a perder interesse ou quando ela começa a estabelecer barreiras, então o cara simplesmente usa a estratégia da empatia, tipo, eu nunca te falei, mas eu já fui abusado, e isso me magoa. Por exemplo, se você não consegue me ver, está disponível 24 horas por dia, ou seja lá, quando essa mulher começa a criar algum tipo de limite. Então, eles começam a fazer esse jogo. Geralmente, ele vem como um salvador. Quando a mulher começa a ficar desinteressada, então ele a bombardeia com essa necessidade de empatia. E aquilo que você falou sobre confiar é interessante porque isso remete àquela parte da conexão química que a gente falou no caso da hipersexualidade, porque talvez você saiba disso, já que você é um especialista em PNL, mas a questão de confiar, de dar confiança, é algo que também acaba liberando a reação química no cérebro. Então, o cérebro normal, quando alguém age com confiança, acaba criando uma confiança recíproca. E isso também libera oxitocina, ou seja, você começa a se sentir bem por poder confiar nessa pessoa e o seu cérebro te recompensa. E quando nós confiamos em outras pessoas, nós começamos a nos sentir também mais confiantes. Então, nós ouvimos muito falar sobre isso, ou seja, mulheres que são mal julgadas por terem confiado em alguém e são subjugadas por terem confiado, e como que essa confiança pode ser quebrada com esse comportamento. Acaba se tornando uma coisa de PNL, mas também acaba se tornando uma conexão química. Exato, porque acaba que, além, né, dessa, que a gente chama até do gatilho da reciprocidade, poxa, ele confiou em mim, ele confiou inclusive segredos, ele confiou de repente que eu ficasse ali com as minhas chaves ou pegasse a minha correspondência. Então, por que eu não posso deixar as minhas correspondências com ele? Por que eu não posso abrir o meu celular? Por que eu não posso compartilhar o que ele quer que eu compartilhe? E aí vem essa segunda camada, que é justamente o compromisso, né, e a coerência de manter aquilo que eu tinha no início. E eu percebo que através, e uma coisa que me assustou muito, eu sabia que existia, eu falo isso para as mulheres, né, a narrativa é muito forte, quando você usa ali quase que um viés de confirmação, a leitura fria, a leitura quente, o gaslighting, ou seja, a confusão mental, mas eu não tinha percebido o quanto que ele pode fazer isso com privação de sono, maratona de sexo, tirar essa pessoa de referenciais, ou seja, ninguém presta para você, então começa a tirar os amigos, começa a tirar a família, ninguém no seu trabalho pode saber disso, e a pessoa fica perdida, não tem mais referencial. E aí cabe a quem ela recorrer? Ao próprio abusador, para tomar até as decisões corriqueiras. Então, vira como você disse, é como se fosse realmente uma droga. Eu sei que é ruim, mas eu preciso dela, tenho aquele prazer momentâneo, aí depois vem a depressão pós-barato, né? A depressão pós aquela loucura, que você fala, nossa, como eu fui capaz de fazer sexo com ele de novo, como eu fui capaz de ter retornado a mais um pedido. Só que ela não percebe que ela está realmente num ciclo como um viciado em drogas mesmo, só que acaba sendo uma droga do próprio organismo, né? É a oxitocina, é a dopamina e tudo mais que esse coquetel biológico de hormônios aí que a pessoa That's right. é bombardeada, né? Yes. E existe um padrão... And I think that we spend so much time Eu acho que nós passamos muito tempo buscando analisar os comportamentos externos dessas mulheres e julgando-as. Desde que o meu livro foi publicado em 2018, eu passei grande parte do meu tempo, a partir desse livro, buscando
analisar o impacto neural disso tudo. E se eu tivesse que escrever um outro livro, que eu não estou dizendo que eu vou escrever, mas se eu fosse escrever, eu realmente conversaria e falaria sobre o que aconteceu com o cérebro delas, porque faz muito mais sentido analisar a questão do desengajamento e do desapego, como que funciona a mente dela, não somente quando você entende não somente a parte química que está acontecendo com a oxitocina e tudo, mas o que aconteceu com o cérebro por causa do trauma e também por causa da dissidência cognitiva que tem um impacto neural no cérebro. Nós temos sobreviventes de guerras, por exemplo, que sua função executiva, que é responsável por tomada de decisão e pensamento racional, julgamento, etc., essa parte está tão deteriorada que a pessoa não consegue nem sequer analisar, por exemplo, o seu livro de contabilidade ou talvez, muito menos, decidir se deve ou não transar. Então, nós realmente precisamos ter um foco maior em relação ao que está acontecendo, o que aconteceu com essas mulheres, com a parte executiva do cérebro. E a gente não está falando sequer sobre como que o cérebro delas são impactados a partir desse transe psicopático ou psicopático que acabou gerando que acabou criando tudo isso a partir desse relacionamento amoroso. Isso tudo é só para dizer que existe um impacto gigantesco para essas vítimas sobreviventes e que não é tão fácil assim, tipo, evite contato ou abandone essa pessoa, deixe essa pessoa para lá. Ou seja, existe muito mais questões relacionadas a PNL, traumas e dissidência cognitiva que me deixa surpresa que essas mulheres ainda consigam amarrar seus próprios sapatos. É, verdade. Ou seja, a gente vê que há um desastre ali, né? Há um desarranjo psico e comportamental. Ou seja, ela aprende a se comportar daquela maneira, ela aprende a pensar daquela maneira durante anos. Então não é algo corriqueiro assim de uma semana, não. São anos. Então, para aprender a pensar de outra maneira é muito difícil, porque você acaba realmente até descolando da realidade por tantas vezes que você vê aquilo repetir. E quando você está no olho do furacão, você não tem tempo para pensar racionalmente. E é um bombardeio, né? Que é aquela coisa de o abandono ou é a hiperpresença, muitos e-mails, telefonemas e conta comigo, liga para mim e depois some. Então é uma confusão mental que realmente é muito parecido com um pós-guerra ou pessoas que tiveram as suas mentes ali bombardeadas com drogas pesadas. E depois você tira essa droga, a pessoa fala, tá, mas como é que eu vivo agora sem essa pessoa? E é tão difícil viver sem essa pessoa, ou seja, sem essa droga, sem alguém que tomava conta da minha vida, que muitas vezes elas retornam para o abusador. Isso me lembra muito aquele, chama 3D, né, os 3Ds da lavagem cerebral, que primeiro você vai debilitar a pessoa, né, debility, aí depois dependency, a dependência, e depois o pavor. Então, é o pavor de estar com ela, mas é o pavor também de estar sem ela. Porque a pessoa se sente meio que solta, né? Yes. Well, and I think Sim, e eu diria que até que nós comecemos a estudar isso, nós apenas presumimos que esses relacionamentos são apenas casos de violência doméstica. Então é por isso que nós nunca estudamos para poder dizer, será que o resultado dessas vítimas sobreviventes de psicopatas é diferente no caso de um abusador que talvez possa ser violento, mas talvez não seja um psicopata? Será que os elementos de ter uma patologia fazem com que isso cause mais trauma?
E o que não foi percebido até que nós tivéssemos começado a estudar é que essas mulheres, elas têm muitos problemas de complexos de estresse pós-traumático, e não importa se elas estiveram num relacionamento por meses ou décadas. Um psicopata pode fazer a uma pessoa normal, mesmo pode causar danos mesmo num curto período de tempo. E o dano pode ser significativo. E quando nós não analisamos o comportamento dessas mulheres, sabendo que elas têm estresse pós-traumático, então nós fazemos várias presunções sobre os seus comportamentos sem reconhecer esses comportamentos como trauma ou traumas pós-guerra. São traumas pós-guerra, sim, porque, de alguma forma, eu sempre penso sobre o poder do cenário que o Dr. Robert Hare, que trabalhou no sistema prisional com psicopatas e assassinos em série, ele disse o seguinte, ele disse que o impacto da psicopatia em pessoa normal é tão forte que quando eu uso os meus estagiários, os meus programas quando eu uso os bandidos da cadeia para poder fazer os meus experimentos, eu tenho que fazer rodízio. Eu não uso as mesmas pessoas, porque para evitar que haja uma espécie de destruição, ou seja, um dano mental. Então, se você tiver uma grande exposição a um psicopata, isso acaba tendendo a causar um dano que é capaz de fazer com que, por exemplo, essas mulheres, no caso dessas mulheres, elas não participaram desse tipo de rodízio. Elas ficaram o tempo todo recebendo o mesmo tipo de programação desse psicopata durante anos ou décadas e ainda não conseguimos entender completamente essa programação e que acontece através de transe, de PNL e também da conexão química e através do trauma. Então, você coloca em cima disso o estresse pós-traumático, e aí onde você começa a entender, e aí se você multiplicar isso por décadas, então você tem um resultado fatal. Mas é só assim que nós vamos conseguir entender por que os tratamentos para essas pessoas pode levar anos, muitos anos, porque é um pós-guerra. É verdade. E como então essas mulheres... Como é que elas começam a sair? Existe aí uma dica? Como é que elas podem, por exemplo, alguém que está vendo esse tipo de vídeo nosso, esse bate-papo, e começa a falar, puxa, eu acho que eu estou vivendo isso. Como é o primeiro passo ou os primeiros passos para que ela se liberte desse relacionamento patológico? Well, everything starts with awareness. Tudo começa com a consciência. Ela precisa ser capaz de saber se o seu parceiro pode ter a patologia potencialmente e como que são as dinâmicas desse relacionamento, ou seja, as dinâmicas são como aquelas que nós falamos, tem alguma dinâmica parecida com aquilo que nós falamos antes, ou seja, você tem esse tipo de experiência, os seus sintomas agora, nesse relacionamento, combinam com algum desses esses sintomas que nós temos, que já mencionamos das vítimas, ou seja, tudo começa com a consciência de que o seu parceiro se comporta de uma determinada forma. Se o comportamento dele for parecido com alguma forma patológica, será que os seus resultados são parecidos? Os seus resultados desse relacionamento são parecidos? Ou seja, o primeiro passo é sempre ter mais informação e consciência. Ótimo. Eu sempre falo isso, né? Ter a consciência, né? Se permitir. Então, eu acho que é muito importante você que está assistindo esse vídeo, compartilhe, de repente, com aquela sua amiga, com aquele seu amigo, com aquelas pessoas que você acredita que estão vivendo, e fala, olha, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, de repente, nem levante o tema, só diz assim, olha, encontrei um vídeo muito bom, porque às vezes essas mulheres, me corrija se eu estiver errado, Sandra, às vezes elas não querem nem acreditar que elas estão nesse tipo de relacionamento.
Aí eu sempre falo assim, olha, quando você for falar com essas pessoas, às vezes não aponte o dedo, não diz, olha, você está sofrendo um relacionamento abusivo. Não, comece a trazer esse tipo de material, esse tipo de literatura, esse tipo de discussão, para que a pessoa comece a falar, opa, eu acho que eu estou vivendo isso. E aí ela tem uma brecha, ela tem uma situação onde ela começa a conversar. E aí, a partir daí, ela vai conseguir, de repente, ter acesso a um livro da Sandra, que inclusive eu vou deixar aqui, será que dá para ver? Eu não sei se dá para ver aqui, mas enfim, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, para você começar a ler, né, quais são os comportamentos, né? Por exemplo, para a gente finalizar, Sandra, eu percebi que a gente não disse muitas vezes como que essa gangorra ela começa, né? Porque primeiro é como se você conhecesse o Leonardo DiCaprio, né? Você conhecesse aquele homem que você sempre sonhou e não existia. Aí ele está na tua frente. Só que aqueles elogios, tudo aquilo que é bacana, a balança começa a se inverter. Onde tinha 10 elogios, começa 9 com 1, aí depois 8 com 2, daqui a pouco você tem mais críticas e você parece que está sempre pisando em ovos, você sempre está com medo de errar. E tudo aquilo que é bom em você, ele vai colocar para baixo. Então, você gosta de cuidar dos filhos? Mas os filhos estão mal vestidos. Você gosta de cozinhar? Mas eu achei um cabelo aqui na comida. Você passou em algum teste? Mas você podia ter passado com 10, né? Não com 8,5. Você tem amigos? São vagabundos. Você tem amigas? São vagabundas, são fáceis e tudo mais. Ou seja, tudo que tem em você precisa da chancela dele, né? E existe... passa da situação do elogio franco para o elogio velado de uma crítica. Então, o que mais essas mulheres perceberiam que elas estão num relacionamento? Além dessa dicotomia, né, como você disse, eu amo e odeio, eu preciso, mas quero me afastar, seduz, mas eu tenho asco. O que mais essas mulheres perceberiam e falar assim, bandeira vermelha, eu estou em perigo? What I said earlier, Bom, o que eu já disse antes, a bandeira vermelha para mim é sempre a velocidade do relacionamento, a intensidade da busca. Geralmente, eu acho que homens normais, eles fazem isso, ou seja, geralmente, eles permitem que a coisa vá um pouco mais devagar, eles não são insistentes demais, eles não pegam pesado. E esse tempo do relacionamento, ou seja, eu te encontrei, agora está mandando mensagem 24 horas por dia, isso faz parte desse comportamento predatório. Eu não tenho como enfatizar isso o suficiente. Ou seja, isso está conectado a comportamentos que nós sabemos que estão ligados a tipos de comportamentos predatórios, a distúrbios predatórios. Outra coisa que eu já mencionei já no começo, que vale a pena repetir, é a mudança que acontece em você. Ou seja, você deixa de ser... Os comportamentos que mudam na pessoa são de, por exemplo, uma pessoa que te elogiava e agora começa a falar coisas que mudam a vítima, ou seja, como essa pessoa começa a se enxergar ou a se valorizar, qual o conceito que ela tem dela mesma. Problemas relacionados a dormir, a sono, a questão de dissidência cognitiva. Eu gosto, mas por que eu estou suportando isso? Eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero isso. Ou seja, as mudanças no seu eu. Se as pessoas simplesmente conseguirem identificar essas mudanças em si mesmas, isso em si já serve como um dos grandes sinais. Apenas aquilo que acontece com o seu cérebro, nesse comportamento compulsivo sobre o relacionamento, algo que você não consegue identificar. Você diz, ele faz isso que eu gosto, mas aí ele faz aquilo que eu não gosto. Então, o cérebro começa a ficar muito tempo, gastando muita energia, tentando entender o relacionamento. Ou seja, isso acaba aumentando a ansiedade, acaba criando insônia. E são mudanças que acontecem na forma como o seu cérebro funciona e como você se enxerga e como que você vê a pessoa. E isso tem um enorme
impacto em relação às informações. E tem muita informação nisso também, nesse tipo de comportamento. Ok, bacana. Então, para finalizar, mais uma vez, muito obrigado, Sandra. Foi um prazer enorme estar com você, esse bate-papo. Thank you. O que mais você quer divulgar? Como eu disse, eu vou colocar aqui o livro, aqui, o link aqui embaixo, porque de verdade eu aconselho para que você leia não só quem está passando por isso, ou indicar, mas psicoterapeutas, psicólogos. É muito importante ler isso aqui para entender que muitas vezes a vítima está na tua frente e nós podemos achar que são outros fatores e não esse relacionamento abusivo. Um site, um YouTube, um Instagram, o que você quer que a gente divulgue? Porque, Sandra, o mundo inteiro vai assistir. Graças a Deus, eu tenho clientes, eu tenho audiência aí no mundo inteiro. Então, onde as pessoas devem te procurar? They can go to our website, which is... Elas podem visitar o meu site, que é saverelationshipsmagazine.com. Nós também temos uma página no Facebook, que é chamado Institute for Relational Reduction. Ok, e eu vou deixar aqui embaixo, depois, aqui nas descrições, para que todo mundo tenha acesso. Mais uma vez, Sandra, muito obrigado. Thank you for having me. Muitíssimo obrigada por me convidar. Ok, bye bye. Thank you, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Eu adorei. Bye. Tchau, tchau. Chegando aqui, pessoal, que aula, que bate-papo gostoso, revelador. Por isso, é de suma importância. Comente aqui embaixo, compartilhe. Eu tenho visto muitos homens e mulheres, sim, homens, muitos homens que passaram por relacionamentos patológicos, assim como John Depp. Nós vimos o quanto isso é real. Não só as mulheres, mas os homens também acabam passando, né, sendo vítimas dessas mulheres que têm a psicopatia, o narcisismo como um transtorno de personalidade, e os estragos são profundos. Então, muitas vezes, você compartilhar a sua experiência, principalmente homens, eu tive em outras análises muitos homens escrevendo, você pode ajudar a despertar que outras pessoas tenham coragem de buscar ajuda. Busque ajuda complementar, marque pessoas, indique esse vídeo para pessoas que você acredita que podem estar sofrendo relacionamentos patológicos. É muito importante falar sobre isso. E quem me segue há mais tempo sabe o quanto a linguagem silenciosa é muito mais do que simplesmente um canal de YouTube que fica apontando o dedo, dizendo se está mentindo ou não, descobrindo as mentiras, mas é entender o ser humano, entender as facetas comportamentais do ser humano. Então lembre-se, se você quiser continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante. Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Depois de estar inscrito, habilite as notificações, aperte o sininho. Sabe aqui embaixo, não está inscrever-se em vermelho? Na hora que você clicar, você vai abrir uma possibilidade de você também colocar, notificar todas. Você escreve lá, todas, tem lá para você clicar em todas as nossas publicações. Depois, dê o like. Por quê? Você precisa criar relevância, você precisa interagir com esse canal para que o YouTube priorize. Ele não vai priorizar 1 milhão de pessoas, ele vai priorizar aquelas que têm ali mais um acesso, que tem uma relevância, que tem ali uma comunicação com o canal. E como é que eu faço isso? Dando like e comentando alguma coisa. Feito essas 4 etapas, em alguns vídeos aqui do canal, o YouTube vai dizer, nossa, essa pessoa ela é relevante, ela tem um relacionamento, ela tem ali uma troca de mensagens. Aí sim, ela vai priorizar os próximos vídeos para você, beleza? E não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.